É impressionante como os atuais donos do maior podcast do Brasil conseguem ser tão despreparados. Se quiser sim, mano. Podpah foi convidado a entrevistar simplesmente Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1. Até aí tudo bem, se essa entrevista não fosse um desastre. Enquanto o Verstappen esperava por perguntas minimamente interessantes, o Igão, um dos principais apresentadores, fritava os neurônios para fazer uma pergunta. E se liga só na cara do Verstappen enquanto os gênios do Podpah tentam perguntar algo. Quando vocês pegam um carro popular, de vocês, assim, tipo, um carro De gente normal. É, de pessoas normais. Vocês veem que o pé de vocês às vezes pesa? Você tá falando na rua, né? Isso, na rua, de passeio. Olha, pra ser sincero, quando a gente tá em casa, sabe, a gente só quer chegar do ponto A pro ponto B. Não é uma corrida nas ruas públicas, sabe? Não me diga! Pode até parecer exagero criticar ele assim, mas poxa, não tem como deixar o Igão passar batido. Se você tá duvidando, veja você mesmo a incrível pergunta que o Igão desenvolveu pro Verstappen. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. E eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Eu não estou suportando mais! Ele simplesmente pergunta pra um tetracampeão se ele realmente compete enquanto tá correndo pela Fórmula 1. Perguntar pra um tetracampeão de Fórmula 1 se ele realmente compete é como perguntar pra um chefe de cozinha se ele cozinha mesmo. Um espetáculo de genialidade. Pra melhorar a situação, depois do Igão soltar aquela pérola, o mítico, que também é apresentador do Podpah, faz a incrível pergunta de como o Verstappen prepara a sua visão, pelo fato do carro se mover rapidamente. Dá só uma olhada. Eu tenho outra dúvida também, eu imagino, vocês trabalham a visão de vocês? Porque eu imagino a 300 por hora, as coisas estão acontecendo uma coisa muito rápida, vocês têm que ter um raciocínio, uma percepção diferente, uma visão mais ampla. O que vocês fazem em relação à visão? Pergunta legítima, cara. Chega a parecer uma piada, ele gesticulando parecendo que tá fazendo uma pergunta interessante. Ele ainda tem a coragem de falar que foi uma pergunta legítima. E pra melhorar mais ainda a situação, se liga só na resposta, que não podia ser mais óbvia, né? Eu acho que você acaba se acostumando, você acaba treinando. É bom você treinar isso. A gente tá sempre treinando, né? Parte visual, pra poder sempre estar aguçado na visão, né? A gente tem que estar sempre preparado. Mas o melhor treino pra isso, na verdade, é pilotar. Ele simplesmente respondeu o óbvio. O que mais podia ser se não fosse isso? A única forma é correndo. É simplesmente correr que o piloto vai se acostumar com a velocidade à sua volta. Mesmo sendo tão óbvio assim, o nosso incrível gênio mítico teve a coragem de perguntar. Eu sinceramente não sei como a Red Bull teve a confiança nesses dois para entrevistar o Max Verstappen. É bem notável o tédio, o desânimo e o desejo dele em sair daquele podcast. Se você acha que a entrevista com o Verstappen foi ruim, espera só até ver o episódio com o Gabigol. É incrível o grau de besteira que esses dois falam nas entrevistas. Eles têm dificuldade em desenvolver perguntas decentes em muitos episódios do Podpah. Os dois já responderam críticas várias vezes e é sempre o mesmo papo. Dizem que é inveja, que as pessoas atacam por raiva e até preconceito por virem de periferia, principalmente no caso do Igão. Mas pelo amor de Deus, né, Igão? Não é porque uma pessoa veio de periferia que ela não é capaz de desenvolver uma pergunta decente para os convidados. As pessoas falam mal pelo fato do Podpah ser um podcast ruim. Não sai quase nada de bom. Qualquer pessoa que vai no Podpah e fala algo, os dois simplesmente concordam e dão risada da ideia da pessoa. Eles não conseguem debater e questionar quem está sendo entrevistado. Eles não têm uma ideia ou uma visão própria sobre qualquer assunto, o que está deixando a entrevista ruim de ser assistida. O alvo dessa vez foi o Gabigol, um jogador de futebol extremamente conhecido nacionalmente, que teve passagem pelo Flamengo e ganhou competições importantes como Brasileirão, Copa Libertadores, entre outros campeonatos. Ele se encontra atualmente jogando pelo Cruzeiro. Isso para vocês verem o grau de importância que o Gabigol tem. No episódio que o Gabigol é entrevistado, o que mais me chamou a atenção é como o Igão interrompe ele milhares de vezes. Chega a ser irritante assistir isso. O Gabigol tentando falar sobre o seu interesse no futebol feminino e o Igão atrapalhando dezenas de vezes. Eu tenho certeza que a real vontade do Gabigol ali era sair do
Podpah. É nítido que ele estava bastante incomodado. Graças à chatice do Igão, ele virou assunto viral no Twitter. Até quem é corintiano ficou extremamente irritado com o posicionamento dele nesse episódio. Ele não deixava o Gabigol terminar de falar o que queria de jeito nenhum. Dando esses exemplos de entrevistas ruins, já é notável a falta de qualidade que o Podpah tem. Que eles são sem conteúdo não é novidade. O que realmente falta no Podpah é postura. Parece que eles ainda não perceberam o quão grande é no Brasil. Existem milhares de pessoas que consomem o Podpah diariamente, e isso é um baita desperdício de audiência. Eu tenho a impressão de que o Igão e o Mítico não estudam o mínimo sobre o que eles vão entrevistar, porque falta de conhecimento deles sobre quem eles estão conversando é enorme. Um grande exemplo disso foi quando os nossos grandes gênios nacionais entrevistam Wagner Moura, um ator extremamente conhecido e importante para a cultura do nosso país. Se você não sabe, o Wagner Moura fez diversos filmes importantes. Um deles é Tropa de Elite e chegou até a ser dublador na Gringa da Morte, no filme Gato de Botas. O Wagner Moura nasceu em Salvador, na Bahia, estado que existe uma grande rivalidade entre dois times, o Bahia e o Vitória. O Wagner é assumidamente torcedor do Vitória, o que para quem conhece ele não é novidade. O Igão tem a proeza de perguntar para ele qual time ele torce. E se liga só na reação do Wagner Moura depois da pergunta. E você, Bahia ou Vitória? Você não fez sua pesquisa direito. Você é Porque Vitória? eu sou Vitória, tipo, Sabia. mas não... Quando Ele fala assim sabia. é Vitória. Ele sabia. Porque ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Por quê? Porque eu sou muito torcedor do Vitória. Muito? Muito. Ele se indigna com a pergunta, o que deixa o Igão totalmente constrangido nessa situação. Existem diversos exemplos no YouTube do quanto a inteligência do Igão é questionável. Um desses exemplos é em um episódio que o Rodrigo Piologo participa. O Rodrigo dá um salve pro Lucas da Rico Games, patrocinador dele, e que é muito fã do Mítico e do Igão. Pelo nome ser Rico Games, já é meio óbvio do que se trata, né? O Igão, com toda a sua inteligência, perguntou do que era Rico Games. E se liga só na resposta do Rodrigo. Ai, meu, Ó, um abraço pro Lucas da Rico Games, meu patrocinador, fãzaço de vocês dois. Rico Games Lucas. é loja de jogos? Não, pá? não, de bicicleta. Não, mas, mano, às Vende vezes... bicicleta, morcego, albino. Estão trazendo da África uns morcegos. E tá fazendo também, ordenhando vaca. Rico Games. Você é folgado, hein, velho? Você que é burro. Sim, o Igão conseguiu ser chamado de burro no próprio podcast. E ele ainda acha ruim quando a gente critica o trabalho dele. A gente não pode se esquecer também do Mítico, o segundo apresentador do Podpah, melhor amigo do Igão, que não podia ser tão diferente do parceiro, né? Se vocês verem as coisas que o Mítico fala nas entrevistas, vocês vão ficar assustadas com tamanha inteligência. Se liga só. Mano, eu bebo água porque, tipo assim... Porque ele arrebenta de cachaça no dia anterior, mano. Não, tem dia que eu não... Dia de Mítico. semana eu não tô bebendo mais. Mítico. Aí eu sempre bebo água. Mítico. Porque, bom, hoje eu tô bebendo água porque ontem eu arregacei. Ah, então tá bom. E aí a água, ela deve fazer bem, né? O Mítico foi capaz de perguntar se a água realmente deve fazer bem. A única vez que eu vi um pingo de inteligência no Podpah foi quando o Mítico fez o inevitável. Pela primeira vez ele questionou algo. Isso aconteceu quando o Marcelo Tais esteve presente no Podpah. Eles estavam conversando sobre o bilionário Elon Musk, até que o Igão diz o seguinte: Bilionário tem que acabar. Não é bom. Ai, Igão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, vocês Não é são bom. burro demais. Ai, eu canso. os bilionários são de extrema importância para a sociedade. Até porque sem os bilionários e milionários não existem empregos, entre diversas outras coisas. O Igão fala que os bilionários têm que acabar só pelo fato deles terem dinheiro. E ainda chama quem tá assistindo de burro. É brincadeira, hein? O Mítico pela primeira vez colocou seu cérebro para funcionar e questionou o Igão. Vejam só. Mas você tem dinheiro, irmão. Por que você tá falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? Ele foi construindo, né? Foi construindo. Mas o... Chega uma hora... O Igão foi capaz de ser refutado por ele mesmo. Ele mesmo se perdeu na sua fala. Ele falou algo sem ter conhecimento algum. Apenas jogou pra fora que os bilionários têm que acabar. Esses dois têm que ficar em uma bolha, porque ter conversas mais intelectuais no Podpah não dá certo de forma nenhuma. A única coisa que sai dessas conversas são piadas. Se eles realmente querem ter conversas mais interessantes no Podpah, o mínimo que podem fazer é que deixem de ser ignorantes e que entendam que precisam melhorar. Se eles fazerem isso, eu tenho certeza que ninguém mais vai fazer chacota deles. Até porque ser chamado de fútil pela Anitta é brincadeira, hein, Mítico? Parabéns por isso. Sério?
Depois você me fala o que foi. Se você tava bêbado, eu falei assim, eu pensei, Ele tava eu não nervoso. gosto desse cara. Desculpa, eu tava bêbado, eu me perdi esse dia. Fútil. Esse cara... Bom, me falem nos comentários o que vocês acham sobre esses gênios da internet brasileira. Espero que tenham gostado, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.